Na aula anterior, nós falamos sobre a generalidade da pitometria e estamos agora com o TAP instalado. Vamos passar para a aplicação das técnicas pitométricas. Com o uso da nova pitometria, temos as principais informações da estação pitométrica, que são a pressão e a vazão. Nós colocamos aqui nova pitometria porque agora nós estamos trabalhando com uma maleta ou estamos trabalhando com um medidor eletromagnético de inserção. Então, com esses dois aparelhos, nós podemos ter naquele ponto a real pressão e a real vazão. Essas informações podem ser instantâneas ou registradas ao longo de um período. Eu posso ter uma medição pontual ou deixar o meu medidor naquele ponto e registrar, por exemplo, a informação por 24 horas. É uma informação que me permite fazer uma análise mais segura daquele ponto. Com essas informações, já não estou operando no escuro e já posso tomar decisões importantes em meu sistema de abastecimento de água. Operar no escuro é o achismo, é achar o quanto que está passando por ali, sem saber na realidade qual que é a vazão e sem saber qual que é a pressão. Ao utilizar as informações de vazões em um trecho de tubulação ou na entrada de uma rede de distribuição, é possível identificar a existência e posteriormente promover a investigação mais acurada, buscando eliminar dois tipos de perdas. Então, nós vamos tratar da primeira perda, que são perdas reais, são perdas físicas, são perdas que acontecem por meio de vazamentos. Então, a primeira perda é os vazamentos não visíveis. Aqui um vazamento não visível é uma bolsa com uma borracha inadequada, aonde ocorre um vazamento. Ele não vai lá na superfície, ele não aparece na superfície. É um vazamento não visível. A sua característica é que é de baixa vazão, não é aflorante, não detectado por métodos acústicos de pesquisa e representa cerca de 25% dos volumes perdidos. Então, é muito significativo 25% do volume perdido. O que eu tenho que fazer, então? Então, nesses casos, aí entra a redução de pressão e qualidade dos materiais da mão de obra. Isso aqui, quando eu tenho pressões muito altas na rede, então a primeira coisa que eu tenho que corrigir é a pressão. Então eu tenho que trabalhar com válvulas redutoras de pressão para que as pressões sejam adequadas a cada ambiente de abastecimento, a cada setor de abastecimento. A minha segunda perda física é vazamentos não visíveis e não aflorantes. Então, esse vazamento aqui, ele é não visível, porque ele também não vai lá para a superfície. As suas características, ele é detectável por métodos acústicos de pesquisa. Esse vazamento já é possível ser detectado. Representa 30% dos volumes perdidos. Ação corretiva é redução de pressão e pesquisa de vazamentos. Então, esses vazamentos aqui, eles são detectados no processo de pesquisa de vazamento. E o terceiro vazamento real é os vazamentos visíveis, aflorantes ou ocorrentes nos cavaletes. São esses vazamentos que incomodam as pessoas, ou seja, eles veem e desses aqui eles reclamam. Esses vazamentos, a característica é que representam 45% dos volumes perdidos. Qual que são as suas ações corretivas? A redução também de pressão e redução do tempo de reparo. Quanto menos tempo de reparo, mais eficiente, menos perdas eu vou ter por vazamentos aflorantes. Segundo a Sabesp São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, temos o seguinte quadro: 90% dos vazamentos da rede ocorre nos ramais prediais. Ora, se 90% ocorre nos ramais prediais, é onde liga a rede mestra, a rede de distribuição até o cavalete
onde é colocado o medidor, nesse trecho é onde ocorre o maior número de vazamentos, 90% dos vazamentos. A distribuição neste caso é 40% dos vazamentos no tubo do ramal, 20% nos adaptadores e 40% no cavalete. Então essas são as perdas reais, são perdas realmente de fuga de água na rede de distribuição. São fugas que ocorrem não visíveis e fugas que ocorrem de forma visíveis. Outro tipo de perdas são as perdas aparentes, são perdas que nós chamamos não físicas. Essas perdas é ocorrida por roubo de água ou outros fatores. O roubo de água é um tipo de fraude bastante comum em ligações residenciais e industriais. Consiste em adulterar a ligação realizada pela concessionária através de meios que impeçam total ou parcialmente a micromedição do logradouro. Essas perdas aparentes dividem-se em 3 casos: derivação do ramal, bypass e ligação clandestina. Essa derivação do ramal. A derivação do ramal, o fraudador faz uma ligação usando uma conexão antes da passagem pelo hidrômetro, fazendo com que a água que passaria totalmente pelo mesmo possa derivar também por essa conexão, abastecendo parte da rede de alimentação da propriedade sem medição. Então, eu tenho a minha rede principal, aqui eu tenho o meu ramal, a testada do meu muro, o meu cavalete com o hidrômetro. Então, o fraudador faz uma derivação e ele utiliza eventualmente a água da derivação ou água do ramal. Então, essa é muito comum e isso aí ocorre uma perda aparente. São volumes que nós não faturamos, mas que realmente é utilizado pelo fraudador. O bypass. O bypass, o fraudador faz uma ligação usando uma conexão antes da passagem pelo hidrômetro e ligando ao seu ramal predial, fazendo com que a água que passaria totalmente pela micromedição derive para esta conexão, abastecendo a rede de alimentação da propriedade totalmente sem medição. Então aqui também eu tenho a minha rede de distribuição, o meu ramal oficial, e aqui, em vez de eu fazer uma derivação, aqui eu faço o bypass, ou seja, faço com que a água da rede passe para dentro da residência, pulando aqui o hidrômetro. Eu fecho o registro do hidrômetro, essa água vai passar. Então, eu elimino o hidrômetro e faço a fraude, faço esse roubo de água. Então, isso aí é uma perda aparente, não física. A ligação clandestina. A ligação clandestina, o fraudador faz uma ligação direta na redistribuição da concessionária local, sem qualquer tipo de permissão e cadastro, roubando assim a água sem qualquer registro e, portanto, sem qualquer cobrança pelo seu uso. Então, aqui está uma ligação clandestina. Então, tem uma rede de distribuição, ele não tem nenhuma rede oficial, toda a vazão dele passa por essa rede clandestina. Então, essas são as aplicações com relação a perdas, tanto reais como perdas aparentes. Uma outra aplicação da pitometria é a determinação do coeficiente C de rugosidade das tubulações. Esse coeficiente C é de muita importância, dado que a tubulação, durante o seu uso, durante alguns anos de uso, ele reduz o coeficiente C. Reduzindo o coeficiente C, nós reduzimos também a vazão. Então, como que eu faço o ensaio para determinar o coeficiente C de rugosidade da tubulação da fórmula de Hazen-Williams? Primeiro, fazer o procedimento de ensaio, instalar a estação pitométrica nos pontos extremos do trecho da canalização a ser estudada. Então, eu tenho aqui uma tubulação, vamos supor a tubulação entre a captação e a estação de tratamento. Eu coloco uma estação pitométrica na saída da captação
e uma estação pitométrica na chegada da ETE. Eu tenho um determinado comprimento L da tubulação. Então eu faço medição de vazão e a pressão nas duas estações pitométricas simultaneamente. Então eu vou medir na IP1 e na IP2. Então aqui eu tenho com duas equipes, uma está medindo a estação pitométrica 1, outro está medindo a estação pitométrica 2. Numa condição extrema, que eu tenho apenas uma equipe, e onde eu tenho condições de manutenção por um certo período das mesmas condições de vazão, é possível fazer com uma única equipe, mas o ideal seria com duas equipes. Então eu tenho aqui a minha instalação, estou medindo na captação e estou medindo na instalação na chegada da estação de tratamento. O cálculo do coeficiente C de trabalho entre as EP1 e a EP2, ele é calculado primeiro verificando a discrepância. Ou seja, quando eu medir a vazão 1 e quando eu medir a vazão 2, eu faço este cálculo, vazão 1 menos vazão 2 dividido pela vazão 1 mais a vazão 2 vezes 100, tem que dar menor ou igual a 2%. Nesta condição de vazão 1 e vazão 2 com discrepância menor que 2%, eu passo para cálculo do coeficiente C. Se as vazões Q1 e Q2 estiverem dentro da faixa de erro descrita, adota-se a média aritmética dos valores obtidos para o cálculo do coeficiente C pela fórmula a seguir. Então, o coeficiente C é calculado por essa expressão, 10,643 vezes a média de vazão da EP1 com a EP2, elevado a 1,85, dividido pela perda de carga, dividido pela distância, multiplica o diâmetro, elevado a 4,87, e todo esse tramo elevado a 0,54054. Isso aqui me dará aí, então, o coeficiente C. Então, determinar o coeficiente C da adutora, qualquer tubulação, é um procedimento muito simples. Aqui é o que é vazão, o D é diâmetro, o L é o comprimento e HF é a perda de carga. Então, nessa tubulação, se houver diferença significativa entre as vazões, o trecho deverá ser pesquisado para a verificação de possível vazamento. Então, eu só uso aquela fórmula para identificar o coeficiente C quando a minha vazão está dentro daquela margem de erro. Se a margem de erro foi muito maior, então deve estar ocorrendo alguma coisa entre a EP1 e a EP2. Então, nesse caso, eu tenho que dividir o trecho em vários subtrechos para fazer uma pesquisa para ver se há possibilidade de vazamentos nesse trecho. Normalmente, essa discrepância só ocorre porque tem vazamentos. Se o coeficiente C é muito inferior a um valor esperado em face da idade da tubulação, é possível que haja uma obstrução localizada entre duas seções de medição. Então, é de se esperar que num aço soldado, num concreto armado, num cimento amianto, num ferro fundido, num plástico PVC, os tubos novos tenham esses valores de coeficiente C. O plástico 140, o ferro fundido 130. Depois de 10 anos, o plástico teria tolerado 135 e o ferro fundido 120. Depois de 20 anos, o plástico PVC 130 e o ferro fundido 105. Se o valor foi muito diferente desse valor aqui, então não é uma situação normal de rugosidade. É uma situação anormal devendo a uma possível obstrução causada por queda de algum resíduo desconhecido, alguma situação que ocorreu durante a fase de obra, para que essa discrepância fosse tão relevante. Como que seria a determinação do coeficiente C da rugosidade, os dados de entrada obtidos em campo? Aqui nós temos as grandezas e aqui a obtenção. Aqui é uma regra
de execução do procedimento de determinação do coeficiente C. A minha vazão na estação pitométrica 1 e a vazão na estação pitométrica 2 é obtida diretamente na tubulação através da maleta. A pressão também é obtida na minha maleta de medição. A cota da estação pitométrica 1, a cota da estação pitométrica 2, elas são obtidas pela topografia. O diâmetro da tubulação é um cálculo que nós medimos, já aprendemos a fazer através do galgador. A distância é uma distância conseguida pela topografia. A minha consistência com relação à vazão, eu faço a consistência subtraindo as vazão dividido pela soma, tem que dar menor ou igual a 2%. Isso aqui é a validação dos dados de vazão. A perda de carga, ela é calculada como? A perda de carga é a pressão no ponto 1 mais a cota no ponto 1, menos a pressão no ponto 2 mais a cota no ponto 2. Então, essa diferença da soma da pressão mais a cota no ponto 1 e no ponto 2 me dá esse valor da perda de carga. O coeficiente C de Rason-Illes é calculado por essa fórmula que já mostramos, e aí nós devemos comparar o valor de C com os valores tabelados, e daí tirarmos as conclusões do resultado do coeficiente C. De posse desse coeficiente C, então nós vamos fazer a elaboração da curva do sistema. A curva do sistema é utilizada para verificar o ponto de funcionamento da elevatória. Para o cálculo de perda de carga, a fórmula de Rason-Williams, na qual é utilizado o coeficiente de perda de carga C obtido do método descrito anteriormente. Então, eu tenho a perda de carga, eu vou deduzir daquela fórmula anteriormente. Então, deduzindo a perda de carga, nós temos 10,643 vezes a vazão elevado a 1,85, vezes o C elevado a menos 1,85, vezes D elevado a menos 4,87, vezes o comprimento. Então, esse tramo negativo, ele vai para o denominador para fazer o cálculo da perda de carga. Quando eu calculo a perda de carga, eu calculo a perda de carga para diversas vazões. Aí eu vou plotar um papel milimetrado no eixo X, ou num sistema informatizado, eu vou plotar no eixo X as vazão e no eixo Y as alturas manométricas. A minha curva do sistema, ela começa na altura manométrica correspondendo à diferença de nível entre a estação pitométrica 1 e a estação pitométrica 2. Então aqui começa a curva do meu sistema. Aqui eu tenho uma linha reta, e a partir dessa linha eu vou acrescentando as diversas perdas de carga calculado para cada uma dessas vazões. Então vou mudando na minha fórmula a minha vazão, o coeficiente C é constante, o meu diâmetro é constante e meu L é constante. Então, fazendo isso, eu calculo diversas perdas de carga. Essas perdas de carga, elas vão ser plotadas aqui nesse gráfico e vai me originar esta curva aqui, que é o que nós chamamos de curva do sistema de adução. Nesse ponto, o HF é a perda de carga, o L é o comprimento, o Q é vazão em metros por segundo, D, diâmetro da tubulação e C, o coeficiente de perda de carga. Então, um processo, uma segunda aplicação da pitometria é determinar o coeficiente C de tubulação. Pode ser tubulação de 10 metros, 20, 1000, qualquer tamanho, dependendo, sabendo nós que não há nenhuma derivação. Então, para fazer o coeficiente C, nós temos que ter os trechos estanques entre a estação pitométrica 1 e a estação pitométrica 2. Os cálculos são diretos. Quando se faz com a maleta, esses valores de perda de carga, o valor de vazão, são instantâneos. E depois nós fazemos a plotagem da curva do sistema. Depois nós vamos ver
Tendo a curva do sistema, nós vamos plotar a curva de bomba e aí vamos determinar o ponto de operação. Outra aplicação da pitometria é o ensaio de bombas. Eu vou fazer o ensaio de bombas. Ensaio de conjuntos elevatórios são executados para obtenção das curvas reais de desempenho dos mesmos. Comparando-se os resultados obtidos em campo com as curvas do equipamento fornecidas pelo fabricante, pode-se obter importantes informações, tais como o estado de desgaste da bomba, rendimento do conjunto, etc. Estas informações são básicas para orientar a tomada de decisão quanto à manutenção e operação do sistema. Então, eu tenho uma estação elevatória em operação, eu venho aqui e instalo uma estação pitométrica na saída da bomba e vou monitorar pressão e vazão. Vou monitorar essa pressão e vazão para fazer esse ensaio de bombas. Antes de fazer o meu trabalho, eu tenho que ter alguns equipamentos que devem estar disponíveis. O primeiro é o manovacuômetro, a ser instalado no flange de sucção, que vai medir a pressão de sucção. É um medidor, um manômetro com escala negativa. Tem escala positiva e também escala negativa para medir possível vácuo. O tubo pitot e a maleta de pitometria, que deve estar instalado na estação pitométrica ajusando do conjunto, que vai medir a velocidade do fluxo e, consequentemente, a vazão. Termômetro para medir a temperatura da água no ensaio. Alicate voltamperímetro para medir a tensão e corrente no painel de comando da bomba. Alicate cosfímetro ou vatímetro, que vai medir o meu fator de potência e potência elétrica consumida. São medidas realizadas no painel de comando da bomba. O tacômetro, que mede a rotação do eixo do conjunto ensaiado, e uma trena para medir as informações de topografia. E como que é feito o meu ensaio? Os ensaios são realizados cobrindo 5 pontos de funcionamento do grupo elevatório, sendo ponto 1, com abertura de 100% da válvula de controle de recalque. Então, com 100% aberto, o meu registro da adutora, eu vou fazer as medições, todas aquelas medições. Vou medir vazão, vou medir pressão, vou medir velocidade, vou medir potência, rotação, todas as informações do meu conjunto motobomba. Aí eu venho e fecho o registro e deixo aberto apenas 75% da válvula de controle de recalque. Faço todos os levantamentos da mesma forma. Aí com 50% de abertura da válvula, 25% da abertura da válvula e finalmente com o shut-off. O que é o shut-off? Fecho totalmente, então eu tenho que estar bem preparado, porque esse período de teste aqui tem que ser muito rápido para que não ocorra nenhum dano. Então, fazemos 5 pontos de ensaio e cobrimos aí todas as informações do meu conjunto motobomba. Então, a obtenção dos dados, a vazão, a pressão de recalque, isso aí é tudo feito com a maleta ou com tubo U. Altura de sucção é a topografia, perímetro do tubo é a topografia, porque eu não tenho diâmetro, eu meço o perímetro do tubo. Quando eu medir o perímetro do tubo, eu tenho o seu diâmetro. Perímetro do recalque, a espessura da tubulação é feito com o galgador. O nível de sucção eu meço com a minha trena, a tensão, amperagem, cosifímetro, potência elétrica, eu meço com os meus equipamentos de medição portáteis, a rotação com o meu tacômetro, as cotas, temperatura da água, pressão de vapor da água são calculados pela maleta e o peso específico eu determino também em cálculos específicos. Então, aqui nós temos uma rotina de fórmulas, área da seção, área de recalque, velocidade de sucção, velocidade do recalque, então todas as informações e as fórmulas correspondentes. Nós não entraremos em muitos detalhes, porque isso aqui já são calculados automaticamente
pelas planilhas de cálculo, bastando que eu dê entrada nas informações de campo. Então, quando eu dou entrada nas informações de campo, essas informações já são automaticamente calculadas. Me interessa agora, que eu já tenho todas essas informações, fazer a rotina de curvas. Então, eu vou elaborar as curvas reais de performance e análise dos gráficos. Então, a primeira curva que eu vou traçar é da altura manométrica total. No eixo X está a vazão e no eixo Y a altura manométrica. Então, aqui eu tenho uma curva real. Essa curva minha aqui é real, porque eu levantei no campo. Eu fiz 5 pontos de vazão, 5 pontos de vazão. Esses 5 pontos de vazão me deram 5 pontos de altura manométrica. E eu traço essa curva real. Aí eu vou no catálogo do fabricante, pego o catálogo do fabricante para aquela bomba e copio a curva teórica. Esta é a curva que o fabricante informou que deveria ser da sua bomba. Esta é a curva real que eu levantei no campo com as minhas técnicas pitométricas. Eu vou verificar o desvio entre a minha curva real e a minha curva teórica. Então, a minha vazão real menos a minha vazão teórica para a mesma altura operacional. Então, para uma altura operacional aqui de 50 metros, na minha curva real eu tenho uma vazão real. Na minha curva teórica eu tenho uma vazão teórica. Então, eu calculo o desvio. Esse desvio, ele considera que a bomba com desempenho aceitável quando esse desvio for inferior a 5%. Se esse desvio for inferior a 5%, o meu conjunto está ok, está funcionando igual à curva teórica do fabricante. Caso contrário, eu tenho que fazer outras investigações. A outra curva é o do rendimento do conjunto motobomba. Então, eu traço no eixo X as vazões, no eixo Y os rendimentos calculados pelas fórmulas levantadas. Então, eu tenho um rendimento real e o rendimento da curva da bomba. Lembrando sempre que o rendimento da curva da bomba eu copio do catálogo do fabricante. O fabricante é obrigado a me dar uma curva de vazão e altura manométrica, uma curva de rendimento, uma curva de potência e uma curva de NPSH. Da mesma forma, eu calculo o desvio. Ou seja, para a mesma vazão eu tenho um rendimento real e um rendimento teórico. A subtração desse rendimento dividido pelo rendimento teórico vezes 100 deve dar um desvio inferior a 5%. Se o desvio do rendimento for inferior a 5%, está tudo ok com o meu conjunto motobomba. Caso contrário, eu terei que fazer investigações complementares. O terceiro gráfico é o gráfico do NPSH disponível. Da mesma forma, no eixo X vazão, no eixo Y NPSH. Então eu traço a curva do NPSH disponível no ensaio, o NPSH que eu fiz no ensaio, e vou lá na curva da bomba e calculo o NPSH disponível mínimo do fabricante, assim como o NPSH requerido pelo fabricante. Isso aqui são dados do fabricante. A condição normal é que o NPSH disponível menos NPSH o NPSH disponível é o NPSH menos nível de sucção mínimo e a coda de sucção. Para prevenir o fenômeno de cavitação, recomenda-se que o NPSH disponível seja maior ou igual a 1,5 vezes o NPSH requerido. Então, eu tenho que ter uma folga entre o NPSH mínimo e o NPSH requerido. Essa folga aqui tem que ser de, no mínimo, 1,5 vezes o que ele requer para esse ponto de operação. O outro ensaio é a potência no eixo da bomba. Deverá ser menor ou igual à potência nominal do motor. A comparação deve ser feita considerando-se a vazão de operação do grupo. Então, eu tenho um ensaio para uma vazão de operação.
a potência nominal do motor é constante, e eu tenho que ter uma folga de potência. Então, para todos os ensaios que foram feitos, houve uma variação de potência e, óbvio, a potência nominal do motor não muda, 50 HP, 60, 100 HP, mas a potência consumida no ensaio é diferenciada. E eu tenho que ter sempre uma folga aqui de potência. A potência no eixo da bomba deverá ser menor ou igual à potência nominal do motor. A comparação deve ser feita considerando-se a vazão de operação do conjunto. Então, esse é o ensaio de bomba. Então, nós já aplicamos o conhecimento da petrometria na busca de vazamentos não visíveis e visíveis, na determinação do coeficiente C e no ensaio de bombas. Uma outra aplicação interessante da petrometria é calha partial. Dentre os medidores de canal aberto, o mais utilizado no saneamento é, sem dúvida, a calha partial. Este equipamento foi desenvolvido por RL Partial em cooperação com o Departamento de Irrigação dos Estados Unidos. Essa calha era fundamentalmente para trabalhar no processo de irrigação, medir grandes volumes irrigados. A calha partial consiste em um canal de entrada com convergência das paredes e base, uma garganta com paredes paralelas e base inclinada para baixo e um canal de saída com parede divergente e base inclinada para cima. Então, esse aqui é a nossa calha partial. Então, tem um canal convergente, uma garganta e um canal divergente. E aqui nós temos a nossa régua de medição. Então, toda a calha partial, na sua construção, ela tem já uma dimensões padronizadas. Então, aqui eu tenho a calha partial, isso aqui é um canal de chegada. A minha calha partial vai deste ponto a este ponto. Então, o canal convergente, a garganta e o canal divergente. Toda a calha partial tem dimensões padronizadas. Aqui nós temos essas calhas partial com dimensões de garganta. Esse W é a garganta da calha partial, variando de 3 polegadas a 600. Então, aqui nós temos as informações da garganta em centímetro e depois todas as informações da dimensão da calha partial. Se nós formos construir uma calha partial em concreto, nós devemos obedecer essas dimensões. Ou se adquirirmos uma calha partial de material PVC ou qualquer outro material, ele deverá confirmar estas medições. Bom, obedecendo essas dimensões, a calha partial tem uma equação típica. A vazão da calha partial é uma constante que multiplica H, que é a altura do nível da água na calha partial, vezes elevado a um índice N. Onde que a vazão, cuja unidade depende do valor de K, que é uma constante, altura medida a 2/3 de A e N igual a uma constante. Então, nós já temos aqui uma tabela, porque as calhas partiais são padronizadas, onde nós variamos a garganta de 3 pés até 3 polegadas a 8 polegadas, e aí nós temos os valores de K para unidade métrica e unidade americana. Então, numa calha que ela tenha 3 polegadas, a minha vazão é dada por 0,176, que é o valor de K, 0,176, que multiplica o H elevado a 1,547. Numa calha de 6 polegadas, a vazão é dada por 0,381, que é o valor de K, 0,381, multiplicado H elevado ao N, que é igual a 1,58. E para uma calha de 9 polegadas, nós temos que a vazão é dada por 0,535, que é o valor de K, 0,535, elevado a 1, vezes H elevado a 1,53. Então, fica muito simples fazer a medição de vazão de calha partial. Basta que eu saiba a garganta da calha partial
e a fórmula da calha partial. Então, com isso aqui, eu posso ter numa calha partial, tanto de 3, 6, 9 e aí por diante, eu posso ter uma medição manual. Está aqui uma calha partial, ela tem uma escala graduada, onde eu vou ler o valor de H. Eu leio o valor de H, substituo na fórmula. Se essa calha aqui é uma calha de 3 polegadas, eu tenho imediatamente aqui a vazão. Se é uma de 6, ou uma de 9, ou de mais polegada, basta eu medir a altura da água que está passando aqui na minha calha. Então a água está entrando, o fluxo está entrando, aqui eu tenho uma altura H. Essa altura H pode ser obtida manualmente, ou pode ser obtida por meio de um dispositivo ultrassom. Então esse ultrassom, ele é colocado em cima da calha partial, no ponto de medição, e ele faz esta medição da altura e já faz automaticamente a conversão na fórmula e me dá no painel aqui a vazão, ou me dá essa informação transmitida para um computador ou qualquer uma outra fonte de um secundário que eu vou receber essa informação de vazão. Aqui nós temos um medidor ultrassom. É um dispositivo muito simples e hoje é um dispositivo bastante acessível, com preço bastante acessível. E nós temos uma outra instalação, uma calha partial, um dispositivo de ultrassom com medição local e com medição transmitida. Pode ser transmitida por fio ou transmitida via rádio. Então, essa informação ela está disponível em função daquela fórmula da calha partial. Disponível tanto no método manual como no método eletrônico. E qual que é a exatidão da minha calha partial? A calha partial e vertedores, em geral, apresenta tipicamente um erro máximo admissível entre 2% a 4%. A exatidão de calha partial está muito associada à sua submergência, que é expressa pela relação entre os níveis de água na garganta e na seção de convergente. Então aqui eu tenho um canal de montante, um canal de jusante e a minha calha partial aqui destacada. Então eu tenho aqui meu H medido, que é o H que vai entrar na fórmula, e um H2 que vai medir a minha submergência. Então a relação H2H expressa em percentagem chamada de submersão ou afogamento. Uma submersão de 60% para calhas até 9 polegadas e 70% para as demais não afeta as condições de escoamento. Valores superiores indicam que perturbações ocorridas jusante de medidores se propagam a montante, afetando aí então a medição. A exatidão da calha partial, então, nesta condição, a calha partial é denominada de afogada e a vazão real será inferior àquela que se obteria pelo emprego da fórmula vazão igual K constante vezes H elevado a N. Ora, se vai afetar essa fórmula aqui, então, para a determinação da vazão em calhas afogadas, será necessário e indispensável a aplicação de um fator de correção. Então, vou aplicar o fator de correção na minha calha partial. Como que eu faço isso? Então, eu vou fazer a aferição da calha partial. Para fazer a aferição da minha calha partial, eu vou fazer o levantamento das constantes K e N, é baseado na determinação dos valores de vazão H, H2 em loco. A leitura de H deve ser realizada a 2/3 de A, contados a partir do início da garganta. A leitura de H2 deve ser realizada a distância X do término da garganta, sendo 2,5 cm para a calha 3 polegadas e 5,1 para as demais calhas, onde é o ponto de levantamento de H2 e o ponto de levantamento de H1. O coeficiente de correção da calha partial é a vazão que eu vou obter na estação pitométrica dividido pela vazão da calha partial. Então eu instalo uma estação pitométrica antes da calha, meço a vazão e meço a vazão obtida pela tabela da calha partial. Essa quociente me dá um coeficiente de correção de vazão. Com esse resultado de aferição,
constrói-se uma nova tabela de vazão ou afere o leitor ultrassom. Então, o resultado da aferição da calha-parcha é eu construir uma nova tabela, onde eu vou ter as alturas e as vazões. Então, eu tenho a altura de 3 cm a 20, 25 cm a 90, que é a faixa de operação dessa minha calha-parcha. Então, aferir calha-parcha é um trabalho, é uma metodologia que deve ser obtida por meio da pitometria. Então, é um sistema muito simples de fazer, porque trata-se apenas de uma medição de vazão da tubulação que chega na calha-parcha e a medição de vazão pela fórmula da calha-parcha oferecida pelo fabricante. Faz-se uma correção e constrói-se uma nova tabela para aquela calha-parcha. E se a medição é feita por medição de ultrassom, eu faço a correção da leitura do meu ultrassom. Outra aplicação da pitometria é medidores de pressão. Então, a pressão é expressa como sendo a relação entre a força exercida perpendicularmente a uma superfície e a área dessa superfície. A pressão pode ser expressa de duas formas. Pressão absoluta, onde o ponto de referência, o zero da escala, representa a ausência total da pressão ou vácuo. Então, numa escala de pressão, eu tenho um limite inferior, que é o vácuo absoluto. As pressões medidas a partir do vácuo absoluto, elas são chamadas pressão absoluta. Então, é a pressão que é medida como referência o vácuo. A pressão relativa é quando a referência zero da escala é o valor da pressão atmosférica local. Então, eu tenho aqui o vácuo absoluto e a pressão atmosférica no local que eu estou trabalhando. Se eu meço a pressão positiva num ponto onde estou trabalhando com a pressão atmosférica local, essa pressão é denominada pressão efetiva. Se eu tenho um vácuo, esse vácuo é uma pressão efetiva negativa, porque eu estou medindo a partir da pressão atmosférica. Então, eu tenho pressão absoluta e pressão relativa. É muito comum termos aqui só a pressão relativa. Trabalhamos normalmente na petrometria com pressão relativa, que é referenciada à pressão atmosférica local. A principal unidade de pressão é o quilo por centímetro quadrado, que corresponde a 0,9807 bar. Então, 1 kg por centímetro quadrado, uma força de 1 kg aplicada em 1 centímetro quadrado, é semelhante, é próximo de 1 bar, que é 73,56 centímetros de coluna de mercúrio, ou 10 kg por centímetro quadrado, 98,066 Pascal, 14,23 PSI, 0,96 atmosfera ou 10 MCA. Então, as minhas unidades de pressão são calculadas, transformadas em bar, mercúrio, quilo por centímetro quadrado, Pascal, PSI, atmosfera ou metros de coluna d'água. Quais são os tipos de medidor de pressão? O primeiro tipo de medidor de pressão que nós temos é o tubo U. O manômetro de coluna consiste de um tubo de vidro, em geral na forma de U, contendo em seu interior um líquido com densidade específica para cada aplicação. Este líquido é denominado líquido pitométrico ou manométrico. A medição da pressão absoluta, se eu quiser medir a pressão absoluta, o que eu faço? Em uma das extremidades do tubo, faz-se o vácuo, sendo no outro extremo aplicado a pressão que deseja medir. Então, eu tenho aqui um tubo U, aqui eu gero vácuo, tampo esse ponto e aqui tem um vácuo na tubulação. Mas, quando eu coloco a pressão desconhecida nesse tubo, aí ele vai me dar um diferencial. Esse diferencial é igual a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes H, que é a minha pressão. Onde a pressão é a pressão absoluta, a ser conhecida, gama é a densidade do líquido, G é a aceleração da gravidade, H a distância entre os líquidos do líquido e pressão atmosférica local. Então, para mim medir pressão com o tubo U,
Para medir pressão absoluta, o procedimento é criar o vácuo, colocar o líquido manométrico. Esse líquido manométrico vai depender da pressão. Se eu colocar mercúrio, pode ser que eu não obtenha um diferencial H. Então eu coloco um mercúrio, dependendo da pressão, eu coloco um líquido compatível com a minha pressão. Aplico uma pressão, eu vou ter um diferencial e eu calculo a minha pressão por meio desta expressão. Ainda no tubo U, para mim medir uma pressão efetiva, aquela pressão que é a partir da pressão atmosférica, então uma das extremidades do tubo é aberta à pressão atmosférica, sendo na outra extremidade aplicada a pressão a medir. Então aqui eu tenho um tubo U, ele está aberto para a pressão atmosférica. Inicialmente, quando não tem nenhuma pressão, esses dois tramos estão equilibrados. Então, quando eu passo a aplicar uma pressão, eu empurro esse líquido manométrico. Eu não consigo subir porque ele não sai, porque ele tem uma densidade suficiente para gerar uma carga de formar apenas o diferencial. Então, quando ele forma esse diferencial, a minha pressão é a densidade vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, mais a pressão atmosférica. Então, é a minha medição da pressão efetiva naquele ponto. Então, a pressão efetiva, o P, a densidade do líquido, aceleração da gravidade, distância entre os menículos do líquido e pressão atmosférica local. Então, esse procedimento me permite medir a pressão local por meio de o tubo U. Isso aí é uma forma de medir pressão. E a última medição de pressão é a medição de pressão diferencial. Então, aqui eu vou medir a minha pressão diferencial. Em ambos os extremos do tubo são aplicadas pressões, sendo a reflexão observada na medida do diferencial. Então, eu tenho uma pressão desconhecida de um lado, tenho uma pressão desconhecida do outro. Ele vai gerar um diferencial. Esse diferencial de pressão é dado por essa expressão. Densidade vezes aceleração da gravidade vezes altura, onde P é pressão diferencial, P é densidade do líquido, aceleração da gravidade, H distância entre os meniscos e pressão atmosférica local. Então isso aqui é o princípio de operação dos ventures, aonde eu tenho uma pressão inicial, eu tenho uma pressão final no tubo U. E também no tubo Pitot, onde eu tenho uma pressão na dinâmica, uma pressão na estática, me gera um diferencial de pressão no tubo U. Pressão P1 de impacto, pressão P2 na fase estática. O diferencial de pressão nesse tubo U é a relação entre a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A faixa de utilização desse tipo de manômetro é bastante extensa, bastando utilizar líquidos pitométricos ou manométricos de densidade adequada à medição que se quer realizar. Então, isso aqui era a pitometria antiga. Então, a pitometria antiga baseava-se nesse princípio. Nós passamos a referenciá-la aqui para que haja entendimento, porque a pitometria moderna baseia-se também no mesmo princípio. Esse princípio, nós substituímos os líquidos pitométricos, que variavam de 1,11 a 2,90, mercúrio com 13,56, para cápsulas que medem o diferencial de pressão. Então, esse diferencial de pressão, densidade GH, a velocidade minha é a raiz quadrada de 2GH, densidade dividido pela densidade do líquido, e a vazão, já que eu tenho a velocidade, é a área do tubo vezes a velocidade. Então, isso aí é o princípio de medição das maletas pitométricas, onde nós medimos o diferencial de pressão, mas não mais com o tubo U. Nós vamos ver isso em um slide mais na frente. Outros medidores de pressão são os medidores mecânicos.
Os medidores mecânicos são construídos com dispositivos flexíveis que são submetidos à pressão. Dentre os vários tipos de manômetro mecânico, o mais utilizado é o tubo Bourdon. Consiste basicamente em um tubo curvo, flexível, de seção oval, tendo sua tomada de pressão em uma das extremidades, que é fixa, sendo a outra livre para movimentação. São extremamente utilizados na indústria, razão pelo qual são chamados também de manômetros industriais. São esses manômetros que estão possíveis em escalas, tanto escalas positivas como escalas negativas. Além desses manômetros medidores de pressão mecânico, que são utilitários na pitometria, nós temos os medidores de pressões eletrônicos. Em geral, medidores de pressão eletrônicos são equipamentos de transmissão de pressão, incorporando em sua eletrônica a emissão de sinais de forma de tensão, corrente, frequência e outros, podendo ser medidor de pressão com sensor capacitivo, medidor de pressão com sensor piezo-resistivo e medidor de pressão com sensor piezoelétrico de cristal. Esses sensores, eles são colocados, por exemplo, numa rede de distribuição e eles permitem transmitir para um ponto remoto a pressão naquele ponto de operação. Temos ainda uma outra aplicação da pitometria, que é a medição de nível. Essa medição de nível pode ser por meio de visores de nível. O sistema de medição de nível por ultrassom, aliás, o sistema de medição de visores de nível, ele se baseia num nível colocado no tanque e é um nível visual. Eu posso ter medidor de nível também com flutuadores. É esse nível aqui, eu tenho o flutuador, eu tenho o líquido, ele transforma esse flutuador numa escala e aqui eu tenho a referência desse nível. E o medidor de nível ultrassônico. O sistema de medição de nível ultrassom é baseado na medição de tempo entre a emissão de uma onda sonora e seu retorno, após a mesma ter refletido em uma determinada superfície. Então, a medição de nível com sensor ultrassônico, ele baseia na emissão e retorno do som. Ultrassom é o som com frequência superior a que o ouvido humano pode escutar. O ouvido humano consegue escutar até 20 kHz. São consideradas ultrassônicas as frequências superiores aos 20 kHz. O ultrassom detecta o objeto pelo mesmo princípio do radar, ou seja, pulso ultrassônico sometido na direção do objeto e a distância é calculada pelo tempo que o som leva para ser repetido de volta. Então, o medidor ultrassom, ele emite um som e retorna, e mede o tempo, velocidade é igual a espaço sobre tempo, ele tem aqui o retorno da onda de som. O nível é calculado com base no tempo medido entre a emissão do pulso e a recepção da onda refletida. Ao nível do mar, em temperatura de 20 graus centígrados, a velocidade do som é 344 metros por segundo. Então esse é o método mais simples que se tem de medição de vazão de nível da Calha Partial. Esse medidor ele já dá diretamente a altura do líquido aqui no tubo por dedução da altura total e esse nível é conhecido a altura total, ele faz essa dedução e obtém o nível que está o líquido na tubulação, podendo ser transmitido para um local ou podendo ser transmitido para locais distantes. Então, se nós temos medidores de nível, nós temos medidores de pressão, esses devem ser também aferidos. Então, nós fazemos a aferição de manômetros. A aferição de manômetros deve ser feita com a balança de peso morto ou associação com a maleta pitométrica. Aqui nós temos uma balança de peso morto. Por que fala balança de peso morto? Aqui nós temos um tubo, aqui um manifold e aqui uma tubulação que transmite esta pressão para o meu manômetro. Então, se eu coloco 1 kg aqui, deverá transmitir 1 kg para o manômetro. Então, a balança de peso morto é um sistema de vasos comunicantes. Discos com pesos calibrados são colocados em uma bandeja flutuante, aqui. A pressão exercida pelos mesmos é transferida à tomada
onde é instalado o manômetro que você quer aferir. O fluido de preenchimento do vaso comunicante, em geral, é glicerina líquida, podendo ser utilizado também óleo parafino para lubrificação de máquinas. Então, a proporção que eu vou colocando os pesos, vou registrando a pressão, e aí eu vou calibrar esse manômetro por meio da informação dada pela carga que está sendo colocada. Outra forma de calibrar o meu manômetro é, numa maleta pitométrica, eu instalar o meu manômetro junto com o meu tubo pitot. Então, a informação que a maleta está dando de pressão, esta seria a informação também que eu devia calibrar o meu hidrômetro. Então, a maleta já dá diretamente a pressão, está dando lá 50 MCA. Meu manômetro está dando 45, então meu manômetro está com erro de 5 quilos a menos. Então, procedo a correção ou faço uma aferição mecânica do meu manômetro. Então, essa aqui corresponde à parte 1 da aplicação da pitometria nos nossos sistemas de abastecimento de água. Observamos que são várias aplicações que nós passamos por ela e agora vamos passar para uma segunda fase ainda da aplicação da pitometria pela sua extensão de importância no nosso sistema de abastecimento de água.